meu nome é Nina Marininha e hoje eu tenho 21 anos, eu sou uma das autoras do Férias na Antártica e quando eu escrevi o livro junto com as minhas irmãs eu tinha 10 anos. Eu sou a Tamara, eu tenho 24 anos hoje, acho que junto com a minha irmã gêmea Laura a gente tinha uns 13 anos quando a gente lançou o Férias na Antártica e de lá pra cá muitas coisas mudaram, inclusive o nosso tamanho. Mas acho que, de certa forma, as meninas que a gente foi aos 13 anos continuam aqui nesse livro. Oi, eu sou a Laura, eu acho que a Tamara já disse, né? Irmã gêmea da Tamara. E fazem 10 anos que a gente escreveu o livro e apesar desse tempo todo, ele ainda é adotado pelas escolas e lido pelas crianças. As crianças às vezes se surpreendem que a gente é um pouquinho maior ou um pouquinho mais velha do que eles imaginavam que a gente fosse. E talvez o que, na minha percepção, aproxime as crianças do livro de uma forma tão forte é que a vida inteira na escola a gente aprende fórmulas de química e de física que não são exatamente aplicáveis no mundo real, nas condições perfeitas de temperatura e pressão. A gente aprende sobre os nomes de figuras de linguagem que muitas vezes a gente não se sente capaz de reproduzir e talvez seja essa forma leve de falar sobre coisas importantes que atrai as crianças ao livro, inclusive e até os dias de hoje. Esse livro é impossível de ser refeito porque nós nunca teremos de novo 10 ou 12 ou 13 anos. E acho que as autoras do livro elas terão para sempre essa idade. Às vezes a gente vai em escolas e a gente percebe que no fundo, ao mesmo tempo que nós éramos autoras, nós éramos também personagens. As crianças ou os jovens adultos que leem nosso livro, eles se identificam com esse tempo desses personagens que habitam e habitarão para sempre o Férias na Antártica. A gente fica muito feliz de encontrar com esses autores. Acho que uma das belezas que o livro tem é de mostrar que ser autor é possível, que ser ator, que ser viajante, que ser explorador, que ser cientista é possível mesmo quando a gente é jovem, mesmo quando a gente parece ainda saber muito pouco sobre o mundo e cada vez a gente saberá menos. E eu vejo que, por mais que a gente fale de um lugar que parece distante fisicamente do Brasil, as águas que vêm da Antártica, que vão para a Antártica, elas passam por nós. Muitos dos bichos, das baleias, eles passam por aqui todos os verões ou todos os invernos. E por mais que pareça um lugar onde poucas pessoas foram ou irão, usar a Antártica de exemplo faz perceber que a natureza que está longe, ela também pode estar perto de nós, ela também pode estar nos rios da nossa cidade, a natureza também está nas nuvens que a gente vê no céu, também está na chuva que cai nas nossas cabeças. Então é um livro que fala de um lugar que está longe, mas que aproxima de nós a natureza que está perto e torna ela mais interessante, mais cativante e mais bonita. Acho que as histórias têm o poder de transformar a forma com que uma criança aprende ou até um adulto aprende, e as histórias sempre fizeram parte da nossa vida. E de certa forma, o Férias na Antártica, ele traz uma história com temas relevantes como sustentabilidade, preservação do meio ambiente ou coisas que a gente viveu no dia a dia ao longo dessas viagens, só que de uma forma que ela é mais fluida e didática, porque a gente viveu, a gente não inventou as coisas que estão ali. E eu acho que para uma criança poder se identificar ou se encontrar dentro dessa história transforma a forma com que ela aprende os temas. Então, apesar dos temas serem super importantes e relevantes, a gente aborda eles em uma linguagem que se adeque à forma com que ela aprende. A gente ter se reunido pequenas ainda para escrever esse livro mostra também para as crianças que elas também conseguem encontrar poder nos relatos delas. E eu acho que isso de tudo é o mais importante, que a gente mostrou que compartilhando a gente consegue aprender muitas coisas novas.
E quando a gente vai nas escolas, os trabalhos que a gente vê, a forma com que cada um interpreta é super importante. E o material mais rico quando a gente vai nas escolas ou dá palestras são aqueles produzidos pelos alunos. Eu acredito que o livro continue sendo adotado mesmo depois desses 10 anos pela possibilidade de trabalhos e projetos extracurriculares também que fogem do livro e que fazem com que os jovens ou os alunos consigam associar os aprendizados com outras coisas do dia a dia. E se eu pudesse deixar uma mensagem hoje para as crianças que vão ou estão lendo o livro, é que a gente coloca neles conteúdos e escreve sobre temas importantes, mas a gente fala mais sobre o processo de escrever. E a gente tenta ensinar para os alunos coisas sobre sustentabilidade, sobre o mundo que a gente aprendeu, mas a gente foca no processo de aprender. E a gente conta sobre animais distantes e estranhos dos que a gente está habituado, para mostrar que a natureza está muito mais perto de nós do que a gente imagina. E por fim, a gente mostra que a gente precisou ir até a Antártica e até lugares tão distantes para perceber que a gente não precisaria nem sair de casa para ter uma experiência autêntica. Outra riqueza do livro é a gente falar de lugares que existem, de animais que existem e que habitam os cantos do planeta, porque no fim o livro ele é um pequeno convite ao mundo que nos rodeia e que está em algum lugar. A gente pode partir de um albatroz, estudar um albatroz e na internet, nas fontes de informação que existem hoje, nas bibliotecas. Então é um livro que ele é infinito. Afinal, ele é uma introdução à descoberta do planeta. O livro mostra que a partir do momento em que a gente também conhece essa outra realidade que também era tão distante pra gente, a gente começa a entender um pouco mais dos porquês, começa a respeitar e entender as nossas ações num contexto geral, no mundo. Então tudo que a gente faz aqui é reflexo na natureza e eu acho que de uma forma muito simples e sutil ele acaba educando e ensinando todos esses alunos a sempre respeitarem a natureza, o meio ambiente, o próximo e também aprender a conviver com pessoas diferentes. Então ele traz temas, eu acho que multidisciplinares, que fazem muito sentido a realidades distintas. E escrever um livro com as minhas irmãs, que não foi nada muito diferente de um grande trabalho em grupo, fez a gente perceber como é importante e necessário abrir mão de individualidades para se chegar a um consenso e valorizar as nossas singularidades, que nada mais serviram para tornar o livro algo muito mais rico. Ao longo de um ano nos preparamos para a viagem e no verão seguinte embarcamos todos juntos de férias para a Antártica. Quando nós chegamos lá, eu percebi o deslumbramento das meninas. Percebi que elas queriam brincar, conhecer aquilo que parecia surreal, um bioma tão diferente do que nós estávamos acostumados. E diante da magia do gelo, dos pinguins, daquela biodiversidade polar, eu entendi que os diários seriam importantes. E eu dei a cada uma delas um livro, um caderninho, para que elas pudessem fazer suas anotações. E através dos registros, com o passar do tempo, eu expliquei, elas poderiam voltar naquela viagem, naquele dia que, de alguma maneira, a gente conseguiu proporcionar a elas. E eu disse que o registro não precisa ser escrito, o registro pode ser um desenho, pode ser só uma ilustração que remeta a um dia vivido, para que todos os dias se mantivessem para sempre. E essa prática foi sendo seguida ao longo da viagem e o meu registro foi através de imagens. Eu fui fotografando a viagem e a gente teve esse desafio então de reunir os diários, reunir as imagens e transformar todo aquele conteúdo vivido
num projeto gráfico. Esse projeto acabou ganhando uma vida própria. A maravilha do livro é a gente poder levar uma experiência pessoal para pessoas que a gente não conhece pessoalmente e muitas vezes não vai conhecer. E ele vai se espalhando e vai somando pessoas que a gente acessa sem nunca ter encontrado. A gente agradece os professores, os estudantes e as escolas por permitirem que esse livro se multiplique e que essa viagem, que poderia ter acabado nela mesma, se torne muito mais longa e muito mais diversa do que a gente podia imaginar.